Galera, vamos falar um pouquinho sobre imunidade parlamentar, mais precisamente na imunidade parlamentar material, porque no fim de 2023 o STF trouxe uma novidade interessante sobre isso e vocês precisam saber. E a gente vai ver isso nesse vídeo aqui. Vamos lá. Galera, olha só, a gente sabe que a Constituição Federal assegura algumas imunidades aos parlamentares. E uma dessas imunidades é a imunidade material, que está prevista lá no artigo 53 da Constituição Federal. Deixa eu jogar para vocês aqui na tela. Olha só. O artigo 53 fala o seguinte. Ele fala que os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Então, são invioláveis. Isso aqui é uma imunidade material. Essa imunidade material também é chamada de indenidade. Já vi cair essa expressão em prova, tá? Indenidade. Bem, então o artigo 53 fala que os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Essa imunidade material dos parlamentares, segundo o Supremo Tribunal Federal, tem natureza de causa excludente da tipicidade. Se ela exclui a tipicidade, significa que quando incide a imunidade, aquele fato não é um fato típico. Então, não existe crime ali. Não é que está excluindo a antijuridicidade da conduta. É que não existe fato típico. Então, não há crime. Tá? Não há crime. Bem, essa imunidade material, ela exclui a responsabilização do parlamentar tanto no âmbito criminal quanto no âmbito civil. Então, em virtude de seus votos, de suas opiniões, de suas palavras, o parlamentar não pode ser responsabilizado criminalmente nem civilmente. Então, uma pessoa não pode ajuizar uma ação indenizatória alegando danos morais para obter uma indenização de um parlamentar que atuou acobertado por pela sua imunidade material. Tá? Agora, cuidado também, né? Essa imunidade não se aplica a qualquer crime. Por exemplo, um deputado matou alguém. Não incide a imunidade material aí. A imunidade é para opiniões, palavras e votos. Bem, o Supremo Tribunal Federal fala o seguinte. Para incidir, isso aí é jurisprudência tradicional do STF, tá? Ele fala, para incidir a imunidade material, é necessário haver um nexo funcional. Ou seja, é necessário que aquele fato esteja ligado ao desempenho do mandato parlamentar. Então, aquilo que o deputado falou, aquele voto, aquela opinião do deputado tem que estar relacionado ao desempenho do mandato para que incida a imunidade material. E aí o STF faz uma diferenciação que é a seguinte. Quando o fato ocorre nas instalações físicas do parlamento, esse nexo funcional é presumido de forma absoluta. Você não pode querer produzir uma prova para demonstrar, não, aquilo que ele falou não tem relação com o mandato. Não. Aconteceu dentro do parlamento, o nexo é presumido de forma absoluta e vai incidir a imunidade. Agora, se o fato ocorre fora do parlamento, por exemplo, uma entrevista que um parlamentar deu a uma rádio, fora do parlamento, nesse caso, o nexo funcional é presumido, mas de forma relativa. Então ele pode ser afastado, pode ficar demonstrado no processo que aquilo que foi falado pelo parlamentar não tem a ver com o desempenho do mandato. E aí a imunidade parlamentar não vai proteger aquele fato. E aí ele pode ser responsabilizado criminal e civilmente. Beleza? Então o STF faz essa diferenciação. Eu até trouxe na tela aqui para vocês, vou jogar na tela só para ilustrar, mas é uma explicação muito simples, vocês conseguiram compreender. O STF, então, faz essa diferenciação entre uma manifestação que ocorre dentro do parlamento e, nesse caso, nós temos aí uma presunção absoluta do nexo funcional, presunção absoluta,
ou pode ocorrer fora do parlamento. Nesse caso, nós temos também a presunção do nexo funcional. Mas é uma presunção relativa, tá? Pode ser afastada no caso concreto, beleza? E aí, no final de 2023, mais precisamente em dezembro de 2023, o STF trouxe um elemento novo em relação à aplicação da imunidade parlamentar material. Ele falou o seguinte, olha, a imunidade material não incide quando a manifestação do parlamentar tem intuito criminoso, por exemplo, ele tem realmente um intuito de caluniar alguém. É o intuito dele, naquelas palavras, é caluniar alguém. Não é simplesmente dar uma opinião sobre um tema sensível que acaba podendo parecer uma calúnia. Não. O intuito dele é praticar o crime de calúnia, por exemplo. Ou então ele tem um intuito de cometer um abuso, um intuito de cometer uma fraude, por exemplo, contar uma mentira. O intuito dele é simplesmente mentir. Ele está ali falando um monte de coisa que ele sabe que não é verdade, mas ele quer mentir para prejudicar a imagem de alguém. Então, nesses casos, né, manifestação com intuito abusivo, criminoso, fraudulento, não incide a imunidade material. Foi isso que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Era um caso em que um parlamentar, se não me engano, era o Cajuru, o parlamentar. O parlamentar, ele se manifestou a respeito de outro parlamentar, falando que esse parlamentar tinha relações com um traficante de drogas e que ele, esse outro parlamentar, recebeu propina para aprovar um projeto de lei. E aí o STF falou, olha, essa manifestação aí foi abusiva, só teve o intuito de cometer um crime contra essa pessoa, de contar uma mentira que prejudicasse a imagem daquela pessoa. Tá? Então o STF trouxe esse novo elemento. A imunidade parlamentar material não acoberta manifestações com intuito abusivo, criminoso, fraudulento. Tá? Se aparecer na prova o questionamento sobre esse entendimento do STF, vocês sabem que é verdade, porque foi isso que o STF decidiu nesse precedente que eu estou jogando na tela para vocês. Essa PET aí, a PET 8401, tá? Foi decidido pelo Pleno do STF esse caso, tá? Então não foi um órgão fracionário, foi o Pleno do STF que decidiu exatamente isso que eu falei, ó. PET 8401 decidiu que a imunidade parlamentar material não protege manifestações realizadas com abuso ou com intuito criminoso ou fraudulento. Né? Aquelas manifestações em que a intenção do parlamentar é simplesmente de prejudicar a pessoa que é alvo dessa manifestação. Tá? Um detalhe, esse caso aí, se eu estou bem lembrado, envolveu uma manifestação do parlamentar fora das instalações físicas do parlamento. Mas o STF não restringiu esse entendimento dele a situações ocorridas fora do parlamento. Não, ele simplesmente falou a imunidade parlamentar não acoberta manifestações abusivas ou com o intuito de prática de crime ou de fraude. Tá? Então, fiquem atentos, entendimento muito importante, traz um novo elemento sobre a aplicação ou não das imunidades parlamentares. Beleza? Então, muita atenção a isso aí, é muito importante. Valeu, galera, e até a próxima.